Fala, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Jefferson Leite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Neuropsicanálise ou Neurociências, tá? Agora é para valer, tá bom, pessoal? Sejam bem-vindos mais uma vez. É uma alegria para mim poder estar aqui com vocês na nossa segunda aula do nosso curso de Neuropsicanálise. Na semana passada, na aula anterior, nós apresentamos o nosso curso, né? Aquilo que nós vamos trabalhar a partir de agora até o meado do ano que vem. Então, nós vamos ver hoje, né, a importância de estudar a neuropsicanálise. Como é que o cérebro ele desenvolve as patologias, né, ou as psicopatologias, as principais substâncias, né, que ele também produz. Além disso, como é que ele influencia nas nossas emoções, comportamentos, pensamentos e também no nosso corpo. Hoje estudos comprovam que o nosso intestino já está interligado com o cérebro. Logo, a nossa saúde mental ou saúde emocional, ela também está relacionada com aquilo que nós comemos. Estudos já dizem que o nosso estômago ou o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, tá? Então, a gente também vai aprender um pouco dessas questões da alimentação. Como a alimentação, ela influencia nas minhas emoções, tá? E como a alimentação ela vai influenciar também no meu cérebro, além dos comportamentos, né? E também além da minha rotina diária, como eu sou influenciado, ok? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu joinha aqui ó, abaixo. Qualquer dúvida, pergunta também, pode escrever aqui nos comentários. Se não escrever aqui, se não quiser escrever aqui, pode escrever lá no nosso grupo. O grupo é aberto, tá bom? Para que a gente possa interagir. Então, qualquer dúvida que você tiver sobre as aulas, você pode comentar aqui no chat ou pode comentar lá no nosso grupo. O grupo é feito para interação e dúvidas. Não existe pergunta boba, tá? Não existe pergunta sem nexo. Todas as perguntas são interessantes e importantes. A gente sempre costuma dizer que a dúvida de um é a dúvida do outro. E na maioria das vezes, né, nas turmas que a gente já tem formado em psicanálise, estamos agora na terceira turma de psicanálise indo para a quarta, essa é a primeira turma de capacitação, né, em neuropsicanálise, e vocês são privilegiados e privilegiadas, vai surgir muitas dúvidas e perguntas. Então vocês podem perguntar aqui no chat e vocês também podem perguntar lá no grupo. Professor, fiquei com dúvida de algum assunto, de alguma aula, volta essa aula aqui, 1, 2, 3. A vantagem do online é justamente essa, você pode assistir quantas vezes quiser, de onde estiver e a hora que você quiser, tá? Teve dúvidas, volta a aula e assiste novamente. A aula fica gravada, todas as aulas vai acompanhar de uma apostila, tá? Eu estou aqui com o meu computador aberto, com a apostila dessa aula. Essa apostila eu vou liberar aqui no grupo, se eu não liberei, vou liberar. Se porventura eu não liberar, você pode chegar no grupo e falar, professor, a apostila tem como mandar? Eu vou liberar para vocês. Então tem a nossa aula, essa aula aqui, tem o material de apoio que são as apostilas a cada aula, e tem o nosso grupo aberto, ou melhor, grupo fechado, né, para os alunos no WhatsApp, onde a gente tira dúvidas, perguntas e também faz interação. Então através desses três mecanismos, dessas três ferramentas, é onde a gente vai trabalhar a partir desse mês de dezembro até o meado do ano que vem, falando, discutindo, aprendendo sobre neurociências, tá? E eu quero dar parabéns a você que tomou essa decisão de aprender um pouco como o cérebro funciona, né? Como ele desenvolve as substâncias, as patologias, tá? Nós vamos aprender sobre as ilhas neurais, sinapses neurais, a neuroplasticidade. Vamos aprender como é que o cérebro se adapta, como é que os nossos comportamentos, emoções e sentimentos vão sendo formados e gerados e como é que nós podemos mudar esses padrões, né, de comportamento, padrões mentais. Vamos entender, como eu falei, como o cérebro ele age no nosso corpo, produzindo aí as substâncias, as toxinas, né, como ele age no desenvolvimento das doenças, das patologias que não são relacionadas à mente, à emoção, mas as doenças do corpo, tá? Então, esse curso aqui é excelente para você que deseja desenvolver ainda mais o seu conhecimento e aprender um pouco mais sobre comportamento humano e saúde emocional, ok? Feito essas considerações, já se inscreveu no canal, deixou o like,
pode deixar aqui os comentários quando quiser. Aqui embaixo tem uma palavra inscreva-se, se inscreve nesse canal, para toda vez que eu subir uma aula nova, uma aula diferente, ou um conteúdo diferente, você vai ser acionado, tá? Você vai receber em primeira mão, em primeiro momento. Beleza? Vamos lá? Hoje vamos falar, gente, sobre introdução à neurociência. Vamos introduzir, começar a adentrar nesse campo da neurociência, tá? E aí vocês vão começar a entender, a perceber por que a neurociência ou a neuropsicanálise, enfim, ela é tão importante para nós terapeutas. Acredito que você está aqui, você já é psicanalista, ou talvez psicólogo, ou terapeuta de alguma outra abordagem, ou você trabalha com pessoas, com público e quer ter o conhecimento e entender como a mente, a psique humana, a palavra psique vem do grego, né, para a alma é a mente, como a psique, como o cérebro, ele funciona e se desenvolve como um todo, tá? Então vamos falar aqui sobre a introdução à neurociência. E aí, dentro aqui do nosso material, a gente começa dizendo o seguinte: a neurociência é o estudo do sistema nervoso. Então, a partir daqui, vamos começar a debruçar e a entender um pouco como funciona o sistema nervoso. Dentro do sistema nervoso está lá o cérebro, né, que é o eixo central, é o coração da nossa mente, da nossa alma, tá? Aí vem a medula espinhal, os nervos e todos os processos que tornam possível pensar, sentir, agir e lembrar, tá? Então, quando nós falamos sobre neurociências, nós falamos sobre as capacidades de pensar, sentir, agir, aprender e lembrar. E cada parte do nosso cérebro existe uma atividade específica. Cada membro do cérebro ali ele vai desempenhar uma atividade específica para cada função dessa: pensar, sentir, agir, aprender e lembrar, tá? Então hoje entenderemos que tudo o que fazemos, desde tomar uma decisão até sentir fome, envolve atividade neural. Olha que bacana já o início dessa aula aqui, tá? Tudo que envolve, tudo que nós aprendemos, tudo que envolve uma decisão, até sentir fome, sentir sede, vai envolver uma atividade neural. Professor Jefferson, o que é que o senhor quer dizer? Eu quero dizer, gente, que o cérebro, o nosso cérebro, essa massa cefálica que está aqui, com milhões e milhões e milhões de neurônios, é ele quem comanda o nosso corpo. A mente, a alma, o cérebro é quem comanda o nosso corpo. Esse movimento que eu estou fazendo aqui agora, ao circular das minhas mãos para frente, ao em círculo, existem milhares e milhares de neurônios trabalhando e mandando essa informação para que o meu ombro, o meu braço se movimente até chegar na extremidade dos meus dedos e fazer esse movimento circular. Aqui já existem outros neurônios trabalhando para que eu aponte com a mão esquerda para minha mão direita para sinalizar você do movimento circular. Enquanto eu sinalizo e movimento a mão direita em um movimento circular, eu estou falando com você e já existem outros neurônios, outra parte do meu cérebro te dando e passando a informação. Então, falar sobre o que eu estou falando, sobre esse assunto, circular a mão direita, ó, sinalizar com a mão direita em forma circular e apontar com a mão esquerda com o dedo indicador e falando ao mesmo tempo com você, isso aqui é uma atividade neural. Existem milhares e milhares de neurônios trabalhando em conjunto para que esse movimento, para que todo esse sistema aqui, tá? Meu olho piscando, minha boca falando, respirando, ó, os órgãos do corpo trabalhando, se movimente e esse movimento aconteça. Nossa, chega, cansa, tá? Cansa. Então, o cérebro ele vai dominar todo o seu corpo. O cérebro vai dominar suas sensações, emoções, comportamentos, tá? Então, tudo vai partir da atividade neural, ou o cérebro comanda todo o meu corpo. Aqui no meu lado esquerdo, na sua tela, acho que direito, existe uma taça com água, tá? Uma taça com água. Então, vai ter um momento que eu vou sentir sede. E eu vou pegar essa taça e vou beber. Eu já coloquei aqui justamente para isso, tá? Vai chegar um dado momento também que o meu corpo, talvez depois de 1 hora e meia, 2 horas de aula, se essa aula se estender esse tempo, o meu corpo também comece a se fadigar.
que comece a sentir sono, aí daqui a pouco vem fome, as pernas começam a doer, os braços, tá? A garganta começa a ficar seca, então vai dar sede. Todo esse movimento, essas ações do nosso corpo, ela está relacionada a uma atividade neural. É o cérebro comandando, beba água para hidratar as cordas vocais. Está na hora de comer, porque já tem 4, 5 horas que você fez a alimentação que passou. E não foi suficiente, o corpo precisa de mais nutrientes, mais energia. Às vezes, daqui a pouco, eu lendo aqui, né, a apostila no meu computador, começa a arder. É o cérebro também trabalhando, mandando informação. Está na hora de dormir, está na hora de descansar. Tá? E aí, o corpo começa a doer, está na hora de você sair dessa posição, movimentar o corpo para o sangue circular. Então, a voz, depois de um tempo aqui de aula, 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas de aula, ela também começa a baixar o tom, ela começa a ficar mais lenta, né? O cansaço começa a chegar. Então, todas essas informações e movimentos que eu estou aqui agora e você está aí de casa, do trabalho, de algum lugar assistindo essa aula, envolve uma atividade neural. E é justamente onde entra a neurociência, a ciência que estuda os neurônios, né? As atividades neurais, a movimentação e o funcionamento do cérebro, do sistema nervoso. Tá? Então, a neurociência ela vai partir desse pressuposto, a partir desse conceito, ok? Tá bacana aí? Se você está entendendo, digita aqui, estou entendendo, professor. Estou gostando da aula. Se está entendendo, vamos embora. Então, o que é neurociência, né? O que é neurociência? Neurociência é a ciência que estuda o cérebro, ou o funcionamento do cérebro. Então, a neurociência ela vai buscar entender, ou pelo menos compreender, como pensamos, como é que surgem os pensamentos, como é que nascem os pensamentos. Estudos apontam que por dia pensamos em média 2.000 pensamentos, uma média, né, de 2.000 pensamentos por dia, ou seja, todos os dias, inclusive hoje, quando você está assistindo essa aula, nesse exato momento, se for de manhã, os pensamentos estão começando a surgir, a vir a sua mentalidade consciente, né, a sua parte consciente. Se for já no finalzinho da noite, 8, 9, 10, 11, o dia já está terminando, praticamente daqui a pouco é hora de dormir, você já deve ter pensado aí aproximadamente os 1.500 a 1.600 pensamentos. Então, estudos apontam que, em média, nós pensamos aproximadamente 2.000 pensamentos, todos os dias, tá? Então, a neurociência ela vai trazer esse conceito, como é que nós pensamos, como surgem os pensamentos, de onde, quais são as raízes, como aprendemos, tá? Por exemplo, a gente está aqui em um curso, neuropsicanálise, né, neurociências, e nós estamos aqui trocando informações, você no chat, digitando lá no grupo, perguntando, interagindo, tem as atividades, tá? Que a gente vai aqui desenvolver ao longo desse processo. Então, como é que nós aprendemos? Como é que você aprende? Tem pessoas que estão aqui nesse curso que eles são visuais. Então, esse curso aqui online, ele me vendo aqui do outro lado, perfeito. Ele coloca lá no celular, no computador, no notebook, no tablet, ou na TV, enfim, onde ele achar melhor, mais confortável, ele coloca lá e deixa lá tocando. E ele ouve 1, 2, 3, 4 vezes tranquilamente, tá? Outra coisa que eu quero falar para você, gente, tem gente que aprende dormindo. Estudos comprovam que dormir, na hora do sono, o cérebro ele continua trabalhando. Então tem pessoas que aprendem dormindo. Por quê? Você está ali dormindo, mas o seu cérebro está ativo. Os seus sensores, como a audição, estão ativos. Então tudo que acontece ao redor do seu quarto, da sua cama, de onde você está, o seu sensor auditivo capta. Então ele capta e manda para o cérebro arquiva. Então talvez no outro dia você se lembre de alguma coisa, então pessoas já colocam lá o áudio, o vídeo, a música bem baixinha, aquela música de fundo, por exemplo, um curso de inglês, idioma, uma prova, enfim, deixa lá tocando e o seu cérebro vai absorvendo. Da mesma maneira é os sonhos, né? A gente trabalha muito isso em psicanálise. Há pouquinho eu terminei aqui uma aula sobre psicanálise, na nossa 3ª turma do curso de psicanálise. Então, na psicanálise existe uma técnica chamada de interpretação dos sonhos. Então, existe uma área que vai estudar, decifrar ou interpretar os sonhos, tá? Então, você sonha dormindo.
Na maioria das vezes você se lembra de algumas coisas que aconteceu. É verdade? Comenta aqui se aconteceu com você. Se você já sonhou e lembrou. Tem sonhos que você não lembra, mas alguns você lembra. Então, a neurociência também vai estudar e se debruçar nessa questão. Como aprendemos? Como eu falei, alguns são visuais, aprendem vendo. Outros ouvindo. Outros fazendo, escrevendo. Tem gente que gosta de escrever, gosta de anotar. Inclusive, se você quiser, pode pegar papel e caneta. Enfim, pode anotar. Se você é visual, fica aqui à vontade nessa aula. Se você é auditivo, preste atenção aí, ó, em tudo que o professor Jefferson aqui está falando, tá? Então, cada um tem uma forma, uma facilidade. Cada um tem um tempo. Algumas pessoas são mais lentas, outros são mais rápidos. Talvez o que eu estou falando aqui para você não faça sentido nenhum. Você já sabe, você já domina alguns conhecimentos. Mas para outras pessoas seja algo totalmente novo. A pessoa não entende, não tem esse conhecimento. Talvez o seu nível de aprendizado seja mais avançado, mais rápido. Mas para outros seja mais lento. Ok? E a gente vai tendo aqui paciência um com o outro, vai tendo empatia, mas no final vai dar tudo certo. Então, fica tranquilo, fica tranquila. Beleza? Como tomamos as decisões? Como foi que você tomou a decisão de fazer esse curso? Por quê? O que foi que te levou? O que foi que te motivou? Escreve aqui nos comentários. O que foi que te levou? Qual foi o que te impulsionou a fazer esse curso, essa tomada de decisão? Por exemplo, tá? Qual foi a causa motivadora que fez você comprar aquela roupa, aquele móvel, pintar a casa daquela cor, comprar aquele carro, fazer aquele curso, ir para aquele lugar, se relacionar com tal pessoa, trabalhar em tal função, escolher tal profissão? Qual foi a causa motivadora? Então, as tomadas de decisões, as escolhas também está relacionada às questões neurais. Então, a gente vai, nas próximas aulas, ir se aprofundando como é que isso funciona, como pensamos, como aprendemos e como tomamos decisões. Além disso, como as emoções influenciam os nossos comportamentos. Como as emoções influenciam os nossos comportamentos. 80% ou até mesmo 90% do que nós fazemos é emocional, principalmente mulher. A mulher, ela é mais emocional, né? Ela é mais aflorada nas questões emocionais. Então, 90%, 95% do que as mulheres fazem, na maioria das vezes, não todas, claro, mas na maioria das vezes, está relacionado a algum tipo de emoção, algum cheiro, alguma coisa que ela viu, alguma lembrança, algo que traga um acolhimento, uma segurança, uma relação afetiva, uma lembrança de alguém, de um ente querido. Então, a maioria das decisões, dos sentimentos, né, das questões voltadas para as emoções, as mulheres elas vão sair na frente dos homens. Então, as emoções elas vão influenciar os nossos comportamentos. Na maioria das vezes, isso aqui a gente traz para vários campos, várias áreas, tá? Como memórias são formadas, como as memórias são formadas. Hoje estamos aqui nessa aula, mas talvez daqui a 2, 3 dias, uma semana, 10 dias, você ainda lembre. Talvez nessa aula aqui, que a gente está, eu fale 1 hora de relógio, 1h30 de relógio, e muita coisa não faça sentido, mas talvez uma palavra aqui que eu fale, ou algo que eu traga aqui de exemplo, ou que eu pontue aqui, vai fixar você. Então isso cria uma memória. Então todas as vezes que você lembrar do professor Jefferson, do curso de neuropsicanálise, ou dessa aula aqui específica, essa aula introdutória a neurociências, você vai lembrar, você vai ter uma memória, justamente por isso aqui, o algo que eu falei. Tá entendendo aí, gente? Comenta aqui, tô entendendo, professor. Muito bom. Como os hábitos são criados. Então a neurociência, né, as questões neurais também vai influenciar, vai estudar, vai pesquisar como os nossos hábitos são criados. Aí na sua casa você tem hábitos, no seu trabalho, talvez na sua rotina de trabalho, a sua farda você lava tal dia, você coloca para secar, você dobra desse jeito. Então você já sabe onde é que está ali seus materiais, que você leva, suas ferramentas. A sua rotina, o ônibus, a hora que passa um ônibus, onde você desce, ou então o posto que você abastece o carro, a hora que você... Enfim, você já tem todo um cronograma formado, né, baseado nos seus hábitos diários. Não só na questão profissional, mas também familiar, na questão em casa, enfim. A sua vida por completo tem hábitos. E esses hábitos são criados a partir de... E a gente vai também pesquisar e estudar sobre isso aqui, tá?
No tópico 2 da nossa aula de hoje, gente, vamos trazer aqui alguns exemplos do dia a dia, para a gente clarear um pouco mais, para a gente tentar entender um pouco mais do que é que nós estamos falando aqui, tá? Então, no tópico 2, vamos trazer aqui alguns exemplos do dia a dia. Por exemplo, acordar com o despertador. Quem acorda aqui com o despertador, digita aqui eu, digita aqui nos comentários, eu. Acordar com o despertador. Seu cérebro ativa áreas responsáveis pela atenção e pela tomada de decisão. Ou seja, você colocou lá o despertador para acordar 5 horas da manhã, 5h30. Normalmente, para você acordar 5, 5h30 da manhã, tem gente aqui talvez que acorde até mais cedo, 4 horas, 4h30, enfim, é muito mais difícil, né? Porque exige ali um esforço físico, você acordar, você interromper o seu sono ali 4, 4h30, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã realmente, você interrompe ali o sono, então você, né, quebra ali aquele momento de descanso, de calmaria. Só que você precisa acordar aquele momento porque você tem uma responsabilidade, talvez a escola, o curso, a faculdade, o trabalho, a empresa, o seu negócio, o seu comércio, enfim, você tem um compromisso urgente que você precisa naquele dia ou naqueles dias específicos acordar naquele horário. Então você coloca lá o despertador. Automaticamente, se você fizer isso constantemente, no caso para quem trabalha, para quem faz faculdade, para quem vai para o curso, o seu cérebro ele já vai entender que naqueles dias específicos, quando ele ouvir um barulho de um despertador, ele precisa lançar informações, então os neurônios, né, as ilhas neurais, as sinapses neurais, começam a trabalhar entre si, uma mandando informação para a outra, até chegar no setor responsável pela atenção e tomada de decisão. Entende? Então, os neurônios, que são milhares, vão trabalhando, fazendo com que a informação do despertador, esse som, esse barulho, esse sinal, ele chegue até uma área específica responsável pela tomada de decisão e pela atenção. É assim que funciona, tá? Então, um comportamento de acordar de manhã cedo está relacionado a essa área do cérebro que é responsável pela tomada de decisão. Isso só aconteceu por causa dos neurônios trabalhando em conjunto. Ou seja, todos os neurônios no cérebro, eles trabalham em conjunto, tá, gente? Não existe um neurônio, 2, 3 trabalhando. São milhares e trabalham em conjunto. É tipo uma cadeia, um mandando informação para o outro, até chegar na área do cérebro específica relacionada àquela ação, ok? Sentir medo ao ver algo estranho à noite. A amígdala cerebral, existe 2 tipos de amígdala, tá? Uma dessas é a amígdala cerebral. Ela fica especificamente aqui na parte de trás da nossa cabeça, aqui na parte de trás, tá? E essa amígdala cerebral, ela é responsável pelas ações ou pelas questões relacionadas a medo, tá? Ameaça. Então, quando você sente medo de alguma coisa, é uma parte do seu cérebro chamada de amígdala cerebral que dispara um alerta imediato, é um SOS, o sinal vermelho, tá? Aquela imagem ali daquele animal, daquele bicho, daquele escuro, daquele lugar, já está arquivada no seu cérebro, ok? A gente vai entender um pouco mais sobre isso, cada área específica. Aquela imagem, aquele momento ali, aquela informação de medo, de perigo, já está arquivada no seu cérebro. E aí, essa informação ela vai sendo disparada, os neurônios começam a trabalhar entre si, até essa informação dessa imagem chegar até a amígdala. E ela dispara. Quando ela dispara, ela também envia aí informações para o seu corpo, preparando ele para agir, ou seja, atacar ou se defender. Então, a amígdala cerebral é uma parte do cérebro que aciona o medo, o alerta vermelho. Ou você ataca para se defender, para se proteger, ou você foge. Então, ela é responsável por tudo aquilo que ameaça a sua vida, que ameaça a sua integridade física. Tudo aquilo que vem para causar ameaça, perigo, medo, que vai te machucar, que vai te ferir, ou que vai trazer algum tipo de malefício para você, de dano para você, a amígdala cerebral, ela entra em cena, mandando essas informações, seu corpo recebe essa carga de energia, de adrenalina, de informações, para o senso da informação, quando for processado, decidir. Você ataca para se defender, para proteger a sua vida, você corre e foge. E é isso aqui está relacionado a várias questões que a gente também vai trabalhar no nosso curso. Beleza? Tá legal aí?
aprender algo novo. O cérebro cria conexões neurais, isso é chamado de sinapses, tá? Então, sinapses são as conexões de um neurônio com outro neurônio. Aqui eu tenho 2 neurônios, punho esquerdo e punho direito. 2 neurônios. Para esses neurônios se comunicarem, porque é uma corrente, ele precisa criar uma sinapse, uma ligação daqui para aqui. Precisa criar uma ligação. Essa ligação é chamada de sinapse neural, ou seja, é uma conexão de um neurônio para outro, é uma ponte, é uma ligação. Essa ligação, essa ponte de um para o outro, chama-se sinapse neural. Então, através dessa conexão, dessa ponte, os dois estão interligados, ok? Então, para aprender algo novo, né, o nosso cérebro ele vai criando essas conexões, que são chamadas de sinapses neurais. E aí vem a repetição e o fortalecimento. Tem pessoas que só aprendem com repetição. Já diz o ditado que repetição leva à excelência, é verdade, tá? Tem pessoas que aprendem com uma aula, 2 aulas, 3 aulas, ele ouve ali, olha ali e tal, ele pega fácil. Mas tem outros que aprendem com repetição. Então eu quero sugerir a você que está aqui nesse curso, assista essa aula 1, 2, 3 vezes, repita. Quanto mais você repetir, quanto mais você fixar esse conhecimento, essas informações, ela vai fazer sentido para você e vai fazer com que você aprenda com mais facilidade, ok? Esquecer onde colocou a chave. Nossa, isso aqui acontece demais. Você colocou a chave na bolsa, na mesa, não sabe onde foi que você colocou, mas você colocou, mas daqui a pouco você esqueceu. Isso acontece normalmente com a maioria das pessoas. Comenta aqui se já aconteceu com você, já esqueceu a chave, já esqueceu o guarda-chuva, já esqueceu a bolsa, a sacola, o livro, já esqueceu o celular. A gente vai esquecendo as coisas, tá? Então, esqueceu de colocar a chave, o hipocampo é uma área específica do cérebro responsável, não consolidou bem aquela memória por falta de atenção. Então, o hipocampo é uma área onde arquiva as memórias. Olha aqui, outra informação que eu estou trazendo para você. O hipocampo é a área do cérebro responsável por consolidar, arquivar, guardar as memórias. Logo, se você colocou algo no devido lugar e depois você esqueceu, largou lá, foi embora, não sabe mais onde colocou, o hipocampo, que é a parte onde grava, arquiva as memórias, ele não consolidou, não fixou bem aquela memória, né, aquela informação, por falta de atenção. Talvez você chegou e disse, tá certo, vou botar aqui, foi para lá. Você não teve atenção, vou botar aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu já tenho quase 30 minutos aqui de aula com vocês. Aqui do meu lado esquerdo tem uma taça, lembra que eu levantei essa taça? O meu cérebro já arquivou essa informação. Qual informação, professor? Aqui no meu lado esquerdo tem uma taça. Mesmo olhando para vocês aqui e olhando para o meu computador aqui, lendo a apostila, o material, o meu cérebro consegue identificar porque essa informação já está aqui. E eu estou tendo atenção dessa informação que aqui ao lado tem uma taça. Então eu estou aqui com o meu braço, então eu cruzo os braços, eu abro os braços, eu passo pela taça, eu viro aqui para o computador, eu viro para frente, eu viro a cabeça para lá, ó minha mão aqui. Eu sei um limite onde eu posso ir. Eu sei que tem uma taça, daí eu passo por cima, eu trago por trás, eu boto na frente, eu viro para aqui. E quando eu voltar, eu sei que eu tenho que parar aqui, eu não posso bater, porque se eu bater eu vou quebrar, eu vou causar um acidente, eu vou danificar a taça, vou ter um prejuízo, tá? Então, isso aqui é atenção. Essa informação da taça que está aqui, do meu lado esquerdo, já está arquivado no meu hipocampo. Então eu sei que eu posso vir até aqui, passar por cima, passar por trás, falar com você, continuar nossa aula, ler o material, falar, me gesticular, e a taça está aqui e eu não vou bater, porque eu tenho atenção e essa informação já está arquivada no meu hipocampo. Quem pegou isso aí? Digita aqui. Muito bom, professor, gostei. Vamos lá, vamos embora, hein? Vamos embora. Tópico 3 da nossa aula de hoje, gente, vamos falar sobre dica neurocientífica. Então eu vou falar aqui para vocês algumas dicas, né, ou uma dica. Eu vou colocar uma dica e a gente vai debater um pouco sobre ela aqui, importantes na questão neurocientífica, tá? O cérebro ama rotina. Ponto.
o cérebro ele ama rotina. Tudo que você faz rotineiramente, acordar às 6 da manhã, fazer o café, tomar banho, vestir a farda, pegar o ônibus ou carro, ir para a escola, para o curso, para a faculdade, para o trabalho, voltar, saltar no mesmo lugar, subir, vir para casa, tomar banho, tomar café e dormir. Perfeito. Você fez o que o cérebro ama, rotina. O cérebro ele não gosta de desafios, ele não gosta de coisas novas. Por que aqui não existe uma multidão de gente nesse curso? Eu estou na 3ª turma de psicanálise e as turmas elas dão em média 15, 20 alunos. Por que não dá 50, 70, 80, 100 alunos? Porque o cérebro não gosta de desafios. Você está aqui todos os sábados às 20 horas, constantemente, a cada 1 ou 2 semanas, assistir uma aula de 1 hora, 1 hora e meia, ter que me ouvir, ter que ler a apostila, ter que ir para a internet depois, para o Google, pesquisar outras fontes, para endossar ainda mais aqui a nossa aula, o nosso conhecimento, o cérebro não gosta disso. Porque muita gente não faz faculdade. O cérebro não gosta de desafios, ele não gosta de gastar energia. Porque gente tem dificuldade de emagrecer, de fazer atividade física, ler livro, acordar cedo. Porque muita gente também começa um curso, uma faculdade, um curso técnico, enfim, quando chega no meio do caminho eles interrompem, desistem. Porque o cérebro não gosta de desafios, não gosta de coisas novas. Só que é aí que está o segredo, você precisa trazer para o seu cérebro coisas novas, desafios. Você precisa expandir a sua mentalidade, expandir o seu campo de conhecimento. Estudos já dizem que a gente não usa nem 10% do nosso cérebro. Se usássemos 20 ou 30, seríamos pessoas extraordinárias, ou chamados nerds, né? Pessoas que usam o seu cérebro, o seu poder mental acima da média. Então, ele não gosta. Então, esse estudo científico, essa informação já é comprovada. Ele gosta de rotina. E aí eu vou deixar aqui um desafio para você já nessa segunda aula, para você quebrar a rotina. O que é que você faz? Todos os dias ou frequentemente, há muito tempo, e você vai pegar essa rotina e vai quebrar. Talvez acordar um pouco mais cedo, talvez caminhar, talvez ir por um trajeto diferente, tá? Para gerar desafios ao seu cérebro, para tirar o seu cérebro da zona de conforto. Automaticamente ele vai produzir novas proteínas, novas substâncias, outras ilhas neurais vão trabalhar, outras sinapses neurais serão construídas, neurônios preguiçosos vão entrar em atividade, tá? Então é sempre bom você criar novos desafios. Por exemplo, estamos chegando agora no final do ano. E aí o pessoal faz planos, porque no ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou emagrecer, vou para academia, vou ler livro, vou fazer minha faculdade, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Só falácia. Quando entra janeiro, fevereiro, ninguém faz nada. Ou até começa e de repente esmurece. Por quê? O cérebro ele vai criar uma resistência. Então você precisa, entre aspas, fazer o seu cérebro te obedecer. Dizer para ele quem está no comando, até porque ele é o seu servo. O cérebro é o seu servo, é o seu aliado. Você precisa colocar essa máquina poderosa aí na sua cabeça para trabalhar. Então só o fato de você estar aqui nesse curso, fazendo esse investimento de tempo, de recurso financeiro, você está de parabéns. Eu quero dar parabéns para você. Da mesma maneira, eu aqui do outro lado, como facilitador, como professor, está aqui todos os sábados, 1 hora, 1 hora e meia, ensinando, estudando, pesquisando, produzindo material, produzindo aula, editando vídeo, produzindo apostila, buscando fontes, fazendo outros cursos, outras capacitações para trazer um conteúdo relevante para vocês. Isso também para mim é um desafio. Quando a gente começa, a gente fica meio estressado, meio assim, mas depois você vai vendo que valeu a pena. Você vai vendo o quanto você é capaz, o quanto você é inteligente, o quanto você tem potencial. Vocês que estão aqui vão ver daqui a alguns meses, quando vocês finalizarem esse curso, o quanto valeu a pena. A ciência já diz que um cérebro que se expande no seu conhecimento, nos seus horizontes, ele não volta mais ao seu tamanho original. Então, depois dessa aula aqui, sem dúvida, o cérebro de vocês, a mente de vocês não será mais a mesma. Porque ela já recebeu informações, já recebeu conteúdo, já recebeu conhecimento diferente do que vocês já tinham. Se isso faz sentido, comenta aqui. Está fazendo sentido, professor. Está fazendo sentido, comenta aqui se você acredita nisso, tá?
Então o cérebro ama rotina. Então quebre rotina. Você vai procurar uma rotina para quebrar. Amanhã, assistiu a aula, amanhã, ou já delegue uma meta para você quebrar rotina. O que é que você precisa fazer para quebrar rotina? Melhor, entre 2026 com uma rotina diferente. Inclusive eu já comecei a minha, não vou contar aqui para vocês, mas se você é inscrito aqui nesse canal, você sabe que eu estou em um propósito novo. Eu estou iniciando algo novo, um projeto já há algumas semanas, diferente do que eu fazia antes. Por quê? Quebrar rotina. Inclusive, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal aqui, já tem uma palavra inscrever-se, clica, se inscreve, deixa o like, o joinha e deixa aqui o seu comentário. A aula top, a aula foi boa, deixa sua pergunta, deixa sua dúvida. Porque a plataforma do YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é bacana e ele vai ser aí ampliado para outras pessoas, tá? Isso ajuda muito aqui a nossa plataforma e o nosso curso, beleza? Pequenos desafios diários, como aprender uma palavra nova ou trocar de caminho, aumentam a neuroplasticidade. Nossa! A neuroplasticidade, gente, nós vamos nos aprofundar nela no decorrer do nosso curso, mas a neuroplasticidade é uma área, é um campo da neurociências que vai estudar o desenvolvimento cerebral, a ampliação cerebral, os nossos aprendizados, as nossas experiências, tá? A expansão cerebral. Por que existem pessoas que é mais inteligente do que outras, que é dotado de mais conhecimento do que outro, enfim? É porque ele ou ela é melhor? Não, de forma nenhuma. Simplesmente ele trouxe novas rotinas, novos desafios, e esse cérebro ele se expandiu, e isso está relacionado à neuroplasticidade. Imagine um plástico, você pega um plástico, uma embalagem, um saco do supermercado, e você pega ele e estica, assim, não estica o plástico, não estica? É mais ou menos isso. Depois que estica o plástico, ele encolhe de novo? Não. Ele estica, ele fica esticado. A neuroplasticidade, ela é responsável por essa área, por esse efeito extraordinário de expandir o seu cérebro. Nesse curso aqui, você também está expandindo o seu cérebro. Os alunos que estão lá na terceira turma de psicanálise clínica também estão expandindo o seu cérebro. Inclusive, a terceira turma agora em 2026, agora já está concluindo o curso. E aí a gente entra na quarta turma, tá? Então, a neuroplasticidade vai ser algo extraordinário. Vocês não perdem por esperar. Vocês vão ver o que ela é capaz de fazer na nossa mente. E aí isso vai influenciar na educação dos seus filhos, netos. Se você é líder de uma empresa, de um grupo, de organização, talvez você faça parte de alguma denominação evangélica, uma comunidade evangélica, é líder de algum departamento, isso pode te ajudar lá na sua liderança, na sua desenvoltura com o seu público, com as pessoas que você convive, tá? Em todos os aspectos. Beleza? Entramos aqui no quarto tópico, onde vamos falar sobre princípios para usar o cérebro a seu favor. Existem alguns princípios, algumas dicas que eu quero trazer aqui para vocês, que vocês podem ajudar o seu cérebro, essa máquina poderosa que está aí na sua cabeça, a ajudar a ele trabalhar ou trazer ele como aliado para você, a seu favor, fazer o cérebro trabalhar a seu favor. Número 1, dormir bem. Nós precisamos dormir em média 8 horas por dia. Estudos já comprovam isso. Tá? Se eu durmo 4, 5, 6 horas, eu estou forçando demais o meu cérebro. Isso vai gerar uma sobrecarga nos meus neurônios. Então esses neurônios não vão dar resultados como deveriam, não vão render como deveriam. Eles vão ser neurônios que dentro de algum tempo serão cansados, desgastados. Eles não vão trazer resultados como deveria trazer, porque está cansado, porque eu não durmo bem. Quando a gente dorme, o nosso cérebro ele entra em modo offline. O professor ele apaga? Não, ele está em atividade. Até porque os seus sensores, principalmente a audição, está ativo. Lembra quando você toma um susto dentro de casa, vê um barulho, alguma coisa, você acorda assustado? Você toma aquele susto? Porque o sensor auditivo, está ativo, você está ouvindo tudo. Simplesmente o corpo está em fase de descanso, de repouso, e o cérebro, apesar de estar ativo, funcionando, ele está em modo offline, tá? Está em pausa de descanso, em momento de descanso, ok? Então, dormir bem, no mínimo 8 horas, eu vou trazer um descanso
e uma pausa maior para os meus neurônios, para o meu cérebro. Logo, no dia seguinte eu vou amanhecer mais disposto, mais disposta, porque ele vai trabalhar em perfeição, né? Vai trabalhar de forma mais, vamos dizer, de forma mais eficaz. Então ele vai produzir as substâncias necessárias para o corpo com mais facilidade. Então eu vou acordar mais disposto, eu vou acordar com o meu nível de cortisol. Cortisol é a substância do estresse baixo, então eu não vou acordar estressado, estressada, tá? Ah, eu não consigo, professor, dormir à noite, eu durmo pouco, 5 horas, 6 horas, 7 horas no máximo. Dormir à tarde. Se você tirar 1 hora de descanso à tarde, já ajuda, tá? Em algum momento do dia, se você der uma pausa de 1 hora, 1h30, 2 horas de descanso, é uma pausa para o seu cérebro, porque vai compensar aquelas horas que você não teve durante a noite, tá? Então, dormir bem vai te ajudar muito no processo neural, no processo da sua saúde neural, da sua saúde emocional, ok? A memória depende do sono. Então, se eu quero ajudar o meu cérebro, a memória, ter uma boa memória, eu preciso dormir. Dormir faz parte do processo de saúde emocional, de saúde mental. Dormir é qualidade de vida, tá? Eu não estou dizendo dormir, acordar meio-dia todo dia, essas pessoas que não trabalham, que não têm compromisso, não estou falando disso não. Estou falando das pessoas que têm responsabilidade, têm as suas atividades diárias, mas dorme pouco, tá? Ou então é aquela pessoa que trabalha de domingo a domingo, sábado, domingo, feriado, aquela pessoa acelerada, tá? E não dorme. E isso vai, ao longo prazo, trazer benefícios, prejuízo. Então eu preciso dormir no mínimo 8 horas por dia. Professor, eu não consigo dormir à noite 8 horas por dia, 9 horas por dia. Se você puder, durante o dia, ter uma pausa de 1 a 2 horas, faça isso. E vai ajudar muito aí a sua memória, ok? Beba água. O cérebro precisa de 75% de água. Quando a gente estudar sobre anatomia cerebral, a gente vai ver que o cérebro ele é composto de água, tá? Assim como o nosso corpo, 75% de água, também é o nosso cérebro. Então ele é uma geleia. E 75% da formação do cérebro é água. Logo, eu preciso beber no mínimo de 2 a 3 litros de água, no mínimo por dia. Professor, eu tomo 4, eu tomo 5, tomo 6. Perfeito, continue tomando. Quanto mais água, melhor. Porque o corpo precisa de água e o cérebro também precisa de água, tá? Então, tome bastante água. Mesmo sem vontade, tome água. Água quente, água natural, água gelada, enfim. Tome bastante água. O cérebro precisa de água, beleza? Faça pausas. Foco contínuo reduz a produtividade. Então, como eu falei, se eu posso durante o dia ter uma pausa de 1 hora, de 30 minutos, 1h30, 2 horas, não sei. Se eu tenho algum momento do dia ali, da minha rotina, uma pausa, eu preciso descansar. Eu preciso dormir, eu preciso deitar. Eu preciso proporcionar ao meu corpo físico e ao meu cérebro essa pausa. Foco é atenção especial, né? Foco significa atenção especial. Então, tudo que eu foco demais, fico ali vidrado, focado constantemente, seja no trabalho, na escola, no curso, em casa, em uma demanda, em algo que eu quero resolver. Enfim, se eu foco demais, né? Se eu exijo demais, se eu cobro demais de mim, em algum momento isso vai trazer prejuízos. Vai reduzir a minha produtividade, principalmente a minha produtividade cerebral, neural. Então eu preciso fazer pausas. Eu preciso dar um intervalo. Por exemplo, um exemplo prático. Agora estamos aqui em aula, né? Estamos aqui em aula. Daqui a pouquinho essa aula vai acabar. Por que vai acabar? Porque eu entendo que eu preciso dar uma pausa. Não só para mim, que estou aqui com você interagindo, mas também você que está aí assistindo essa aula agora precisa de uma pausa. Porque se a gente ficar aqui 2 horas, 2h30, 3 horas, 4 horas de relógio falando aqui, entregando conteúdo, vai chegar um dado momento que o seu cérebro vai cansar. O olho vai começar a arder, vai dar dor de cabeça, vai dar inquietação, a perna vai formigar, vai dar fome, vai dar sede, vai dar vontade no banheiro. O corpo começa a reagir, o cérebro começa a lançar informações. Para, já chega. Então, logo entendendo isso, eu preciso daqui a pouquinho dar uma pausa. Então, daqui a pouco eu vou parar e interromper essa aula. A gente vai respirar, sai daqui, vai fazer outras coisas. Daqui a alguns dias a gente volta para a nossa próxima aula, dando continuidade. Até porque se eu ficar aqui 2, 3, 4 horas de relógio lançando conteúdo para você, vai chegar um momento que você vai se perder.
muita informação e você não vai aprender nada, não vai assimilar nada. Então a gente vai ali 1h, 1h20 no máximo, dá uma pausa e volta depois para o nosso cérebro descansar e assimilar essas informações. Beleza? Quem está entendendo, diga aí, estou entendendo, professor. Estou entendendo, a aula tá top. Já se inscreve no canal e deixa o like, que é muito importante, tá? Outro ponto importante para eu fazer com que o cérebro esteja ao meu favor, trabalhe ao meu favor, anote. Professor, eu tenho facilidade em aprender vendo e ouvindo. Perfeito. Então não precisa anotar. Se você tem facilidade, não precisa anotar. Mas eu tenho dificuldade, professor. Eu assisto uma aula e não lembro de nada. Eu ouço, repito 1, 2, 3, 4 vezes, mas não aprendo nada. Inclusive dá logo estresse, meu olho começa a arder, dá logo uma agonia. Eu não consigo ficar 10 minutos na frente do computador, do celular, do tablet, do notebook assistindo uma aula. O que é que você faz? Dica, anota. Pega um papel, pega uma caneta, pega um lápis e anota. Escrever ativa mais redes neurais que digitar. Então, talvez você digite. Se está tendo dificuldade no que você está fazendo digitando, anote. Anotar, escrever ativa mais redes neurais. Tá? Isso aqui serve para estudantes, para o filho que você tem, um aluno, um neto, enfim. Escrever ativa mais redes neurais, ou seja, estimula mais o aprendizado cerebral. Beleza? Outra coisa importante também para trazer o cérebro para trabalhar ao meu favor. Movimente-se. Daqui a pouquinho eu vou dar uma pausa, que eu vou levantar, vou esticar as pernas, vou no banheiro, vou tomar uma água, vou tomar um café, enfim. Vou me movimentar, vou fazer outras coisas aqui da minha rotina diária. Movimente-se. Exercícios aumentam dopamina e melhoram a atenção. Professor, eu quero fazer atividade física, o que é que o senhor acha? Perfeito, nota 10. Faça atividade física, caminho, futebol, natação, jiu-jitsu, capoeira, balé, dança, caminhada, aerobox, fit dance, não sei, qualquer coisa que você gosta, dançar, pode ser em casa, pode ser na rua, pode ser no parque, no clube, na academia. O importante é que você se movimente-se. Exercícios aumentam dopamina, que é substância do prazer, da recompensa, e melhora a atenção. Então o seu cérebro logo vai te dar uma atenção maior, vai te dar mais prazer, mais ânimo, mais vigor. A atividade física, além de liberar as toxinas do corpo através do suor, da sudorese, ela vai também ser um ativador neural. Então o seu cérebro vai produzir mais substâncias de prazer, de recompensa, de satisfação, vai combater o cortisol, vai combater o estresse, vai também ativar a atenção, vai ativar outras substâncias também relacionadas ao seu intestino, aos seus músculos, tá? Então, movimente-se. Digita aqui ó, nos comentários, ó, movimente-se. Preciso me movimentar. Movimente-se. Beleza? Tópico 5. O cérebro não é fixo. O cérebro não é fixo. Ele muda sempre. Quando se trata de questões neurais, cerebrais, quando se trata de cérebro, quando se trata de pessoas, de seres humanos, ele muda sempre. Então as pessoas como um todo estão a todo instante, a todo momento, mudando comportamentos, atitudes, pensamentos, emoções. O nosso cérebro ele é adaptável. Inclusive você está aqui na nossa segunda aula do curso. Talvez você ainda não esteja adaptado ou adaptada, mas a partir da quarta, quinta, sexta, sétima aula em diante, você vai ficar com gostinho de quero mais, porque o seu cérebro já entendeu que é um hábito aos sábados, em datas específicas, 20 horas, eu tenho um curso de neuropsicanálise ou neurociências. Então isso vai virar um hábito, tá? Então ele vai a todo tempo mudando, se adaptando, baseado também no que eu falei há minutos antes da neuroplasticidade, que a gente vai se aprofundar nas aulas que vem aí. Capacidade do cérebro se moldar, ou a capacidade de mudar, de mudança, neuroplasticidade. Tudo que você repete ou pratica, o cérebro fortalece. Olha o que eu falei lá atrás, há poucos instantes, a repetição leva à excelência. A repetição faz o seu cérebro se adaptar àquele novo hábito, àquele novo comportamento. Logo, ele também vai desenvolver novas substâncias e, automaticamente, novos pensamentos, novas emoções e novos comportamentos. Logo, novos resultados.
Professor Jefferson, como assim? Quer dizer então que os meus resultados estão relacionados aos meus comportamentos, emoções e pensamentos? Sim. Penso, sinto emoções, gera comportamentos que vão gerar resultados. É uma cadeia, tá? Tudo que você repete ou pratica, o cérebro fortalece. Será que você não está na hora de colocar uma nova prática, um novo hábito, para que o seu cérebro entenda que precisa mudar algumas coisas? Principalmente atividade física, principalmente beber bastante água, principalmente mudar o meio que você convive, se conectar com outras pessoas em outros lugares, principalmente o que você ouve de música, o que você assiste na televisão, no computador, nas redes sociais, as pessoas que você segue. Essas pessoas, essas informações fortalecem as suas crenças, que podem ser crenças positivas ou crenças limitantes. Isso vai gerar padrões de comportamento, repetição comportamental. E na maioria das vezes a gente faz isso de forma inconsciente. Não sei por que faço, não sei por que falo, não sei por que sou. Só sei que faço, que falo e que sou, mas não sei. Beleza? Tudo que você abandona, ele enfraquece. O que é que você precisa abandonar? Nós precisamos abandonar sempre alguma coisa. O que é que você precisa abandonar? Deixo aqui essa pergunta para você. Sexto tópico, gente, vamos falar sobre um dever de casa que eu trouxe para você aqui. Um dever de casa neurocientífico, tá? Vou trazer aqui uma simplificação e uma atividade para vocês. Vamos lá. Tá na apostila, vocês vão receber essa apostila. Se não recebeu, dá um sinal aqui para mim lá no grupo que eu vou enviar para vocês, tá? Atividade para essa próxima semana. Número 1. Anote 3 coisas novas que aprendeu hoje. O que foi que você aprendeu hoje aqui nessa aula? Se quiser, pode votar 1, 2, 3 vezes, enfim, a repetição leva à excelência. Anote 3 coisas que você aprendeu hoje. 2. Faça uma atividade que desafie o seu cérebro. Por exemplo, ler algo novo, jogar um jogo de lógica, memorizar um versículo, tá? Faça algo que desafie o seu cérebro. Aquilo que você diz, nossa, isso aqui eu não consigo. Por exemplo, gente, tá? Por exemplo, eu tenho uma meta para 2026 que eu quero aprender a jogar xadrez. Há muitos anos eu observo o xadrez. É um jogo difícil, né? Xadrez é um jogo de raciocínio, é um jogo de lógica. Não é como a dama. Dama eu sei jogar, é um pouco mais fácil, tá? Mas xadrez eu nunca aprendi. Aprendi na época, né? Há muitos anos atrás. Aprendi sinuca, aprendi dama, aprendi baralho, dominó, tá? Que também tem uma certa lógica. Mas xadrez eu nunca aprendi. E esse desafio é o que eu tenho para 2026 agora. Na verdade, 2026 já está pertinho, né? Essa é a minha meta. Eu preciso aprender a jogar xadrez. Eu vou desafiar o meu cérebro. É um jogo difícil, xadrez. Não é fácil como a gente imagina, não, mas eu vou aprender. É um desafio que eu tenho. Então você vai aí fazer alguma atividade que desafie o seu cérebro. Principalmente aquilo que você acha difícil. Não é difícil, tá? Porque você não insistiu. Não tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Até o cérebro entender. Eu preciso aprender isso aqui. Eu preciso decorar isso aqui. Ele vai fortalecer com a repetição. Ok? Terceiro, tente mudar uma pequena rotina. Escovar os dentes com a mão não dominante, escovar o dente com a esquerda. Talvez vestir a roupa primeiro, tomar banho primeiro, tomar café primeiro. Talvez acordar um pouco mais cedo. Lembra que eu falei? Talvez mudar o seu caminho, mudar a sua rota. Faça alguma coisa diferente da sua rotina. Tente mudar uma pequena rotina. E você vai trazer lá no grupo, no nosso grupo, qual foi a sua pequena rotina que você mudou. Beleza? E aí, gente, né, para concluir nossa aula de hoje, a neurociência nos mostra que o cérebro é moldável. Vocês sabiam dessa informação? O nosso cérebro é moldável. E ao longo do processo, se você parar e pensar aí, quando você tinha lá seus 20, quando você era adolescente ou bem mais jovem, tinha coisas que você não conseguia fazer. Um exemplo que é muito comum na adolescência e juventude, acordar cedo, 5 horas da manhã, 5:30 da manhã. Eu odiava acordar cedo. Hoje é uma rotina. Hoje, quando eu não estou trabalhando, estou em casa, folgando, aí eu falo com a esposa, olha, amanhã eu vou acordar tarde, 10 horas, 10:30. Das 6 horas eu já estou acordado. 6:30 eu estou acordado. Por quê?
O meu cérebro entendeu. Entendeu o quê, professor? Que eu preciso de um novo hábito. Como eu já venho acordando há muito tempo esse horário, ele já entendeu. Eu preciso acordar cedo. Então ele lança a informação em uma parte específica que ativa a atenção e o sentido de urgência dispara. E eu preciso acordar cedo, mesmo querendo acordar tarde. Tudo é cerebral, tudo é neural. A neurociência nos mostra que o cérebro é moldável, ele vai se moldando baseado na forma que você vai adaptando ele. Vamos fazer aqui um exemplo bem chulo. Ele é como um cavalo brabo. Depois que você vai moldando, coloca a sela, coloca ele dentro de uma baia ali, aquele limite para ele se locomover. Depois de um tempo, tudo que você fizer, ele obedece. Um cachorro, quando vai ser adestrado, a mesma coisa. Um animal doméstico, a mesma coisa. Porque o cérebro é moldável. Ok? E que pequenas ações diárias podem transformar a nossa forma de pensar, sentir e viver. Nossa primeira aula sobre as portas para... Nossa primeira aula, né, ou essa aula aqui, ela vai abrir as portas para entendermos como usar essa máquina extraordinária. O nosso cérebro é uma máquina potente, é uma máquina extraordinária. E você pode usar ele para o bem e alguns, infelizmente, que não é o nosso caso, vão usar para o mal. Mas se a gente usar para o bem, nossa, a gente vai causar um impacto na nossa sociedade, na nossa vida e principalmente das pessoas que estão à nossa volta. Usar essa máquina ao nosso favor é a melhor maneira para entendermos como o mundo ele se comporta e como ele age à nossa volta. Ok? Então essa, gente, foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todas as dúvidas deixa aqui no chat, deixa lá no grupo. E eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá, um forte abraço. Até a próxima.